Olá, hoje nós vamos falar sobre o crescimento do terceiro setor. Se você está aqui participando desse curso, é porque você atua ou deseja atuar no terceiro setor. No Brasil, desde a época em que a Facil começou a fazer o censo, junto com o IBGE, sobre o terceiro setor, não se registrou índices de decrescimento do terceiro setor. Anualmente, o terceiro setor cresce no Brasil. Então, é uma área de atuação que vem crescendo de uma forma sistemática há bastante tempo. Por que isso acontece? Existem alguns fatores que são nacionais, alguns fatores que são internacionais. Muitos deles nós falamos lá no início, quando fez o histórico do terceiro setor, falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, quando houve a propagação de doenças, o aumento da poluição ambiental, conflitos religiosos, conflitos étnicos. Isso fez com que a sociedade começasse a se sensibilizar e a se organizar no sentido de resolver esses problemas. Outras questões também para o crescimento significam que o Estado sozinho não poderia confrontar os desafios do desenvolvimento equitativo e sustentável. Ou seja, o Estado, ele trabalha com políticas públicas. Políticas públicas são políticas que devem atender a todo cidadão. Então, são políticas que vêm do norte ao sul, atendendo a todas as classes sociais. Então, o Estado, por exemplo, ele não teria condições de atuar em questões específicas, por exemplo, com a preocupação com a nascente de um rio. Então, essas questões são muito mais pontuais ou mais focadas, elas são atendidas pelas entidades do terceiro setor. O crescimento, outro fator, seria o crescimento das organizações não governamentais no campo dos projetos específicos. Como eu falei agora, então, eu estou preocupado com determinada espécie em extinção, ou estou preocupado com determinado tipo de vegetação de uma região do país. Então, a minha ONG tem essa característica de atuar naquela área específica. Então, o Estado, ele financia as ações e a ONG desenvolve as ações para o Estado, uma forma de parceria entre Estado e sociedade civil organizada. Uma outra razão para o crescimento é que não há mais aquela visão dicotômica entre Estado e sociedade civil. O Estado passa a atuar junto com a sociedade civil, fazendo aportes de recursos financeiros, dando dinheiro para que as ONGs executem ações que deveriam ser do Estado. Ou seja, tem uma relação de troca entre o terceiro setor e o próprio Estado. E também se esgota esse modelo de visão de lucro. Então, o terceiro setor hoje, o papel dele não é o lucro, o papel dele é fazer com que ações sejam efetivadas para o público ao qual ele foi criado, ao público ao qual ele se destina. Existem dados que são bastante interessantes quando se fala sobre o terceiro setor. Alguns dados do IBGE indicam que no Brasil, em torno de 0,5% do PIB, são investimentos de empresas privadas em atividades sociais. Então, na época, eram 300 milhões de dólares, são dados de 2010, aplicados em 250 mil organizações do terceiro setor. Nós vamos ver mais tarde que existem condições do terceiro setor receber recursos de empresas, de pessoas físicas, como que isso acontece, o que eles ganham, qual é a contrapartida. Então, existem formas de captação de recursos para o terceiro setor. Bom, quais são as principais causas desse crescimento, então? Primeiro, crescimento das necessidades socioeconômicas. Ou seja, as pessoas passam a ter necessidades por conta do próprio crescimento do país, por conta da região onde moram, por conta de formação ou da falta de formação. Então, essas questões fazem com que o terceiro setor se organize para atender essas pessoas também que têm esse contingente de pessoas que têm determinadas necessidades. Crise do setor público, ou seja, o Estado muitas vezes não tem condições de atender a determinadas demandas por conta da sua especificidade, da sua particularidade ou por conta de outras questões de gestão para a atuação naquele âmbito. Fracasso de algumas políticas públicas tradicionais. Devido às nossas dimensões continentais, as políticas, por questões constitucionais, devem atender a todos os brasileiros. Por conta disso,
as especificidades ou os regionalismos são respeitados pelo terceiro setor. Então, uma ONG que atua no Acre, ela vai ter algumas características para a população que mora no Acre, né? Uma ONG que atua em Santa Catarina tem características de Santa Catarina. Então, as ONGs permitem que esses projetos sejam adequados à realidade local, né? Então, esse é um outro ponto bastante importante. Crescimento dos serviços voluntários. Cada vez mais as pessoas estão dedicando o seu tempo para serviços voluntários. Isso tem a ver com o aumento do índice de educação do brasileiro, tem a ver com a ascensão das classes sociais. Então, cada vez mais as pessoas passam a perceber que elas estão numa posição já um tanto confortável e elas se sentem também sentem a necessidade de passar a ajudar o próximo. Então, isso faz com que haja um aumento do crescimento do voluntariado também no Brasil. A própria degradação ambiental do nosso país também tem feito com que pessoas, né, se sensibilizem com a causa, ambientalistas têm alertado para o efeito estufa, isso internacionalmente, isso são questões que acontecem em diversas regiões do planeta, e então as pessoas têm buscado também formas de minimizar isso, atuando em ONGs que têm essa característica. A crescente onda de violência que ameaça a segurança das populações, as pessoas têm vivenciado cada vez mais problemas de violência, têm buscado formas de atuação que possam minimizar isso. Um exemplo disso foi aquela campanha de desarmamento que teve há um tempo atrás no Brasil. Ela surgiu de uma ONG, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que teve essa proposta, e ela foi ampliada para outros estados. Então, são muitas vezes ações que acontecem de uma forma bastante pontual e que depois são ampliadas a partir de uma sistematização de uma atuação mais ampla dessa proposta. Maior disponibilidade de recursos a serem aplicados em ações sociais. Então, nós temos hoje, com a lei das OCIPs, uma facilidade de acesso a recursos públicos também que passam a ser disponibilizados para o terceiro setor. Maior adesão das classes alta e média a iniciativas sociais. Então, as pessoas, como eu falei, por conta da ascensão social, elas passam a ficar mais sensíveis e também por conta de todo um processo de formação, de educação, sensíveis a questões sociais, questões ambientais. Então, elas passam a ter uma atuação de militância mais intensa. Maior apoio da mídia. Cada vez mais as mídias veiculam informações positivas sobre o terceiro setor, mostrando a importância que isso tem para a sociedade. E também as empresas buscam, a partir do terceiro setor, desenvolver o marketing social, ou seja, mostrar para a sociedade que elas têm uma preocupação ambiental, uma preocupação social e não só uma questão de venda de produtos ou de serviços, né? Então, cada vez mais também as empresas têm buscado essa aproximação com o terceiro setor no intuito de desenvolver esse marketing social em parceria com eles. Ok? Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!